Bem, olá, estou aqui de volta, depois de muito tempo voltando a gravar videozinhos de aulas, tá? Bom, agora essa aula que eu vou falar aí de termodinâmica, eu vou falar sobre o ciclo de Carnot, ok? O que acontece? A gente estava discutindo sobre a questão de máquinas térmicas, tá? Uma máquina térmica é uma coisa que ela vai basicamente querer transformar energia térmica em trabalho, por exemplo, esse cara é um motor térmico, ou então que vai querer utilizar trabalho para transferir energia térmica. Tá? Então, quando a gente fala em máquinas térmicas, a gente vai ter basicamente dois tipos. A gente vai ter os motores, que eles vão fazer o quê? Eu tenho aqui uma máquina térmica, eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria, certo? O motor, ele vai realizar trabalho, ele retira calor da fonte quente e cede calor para a fonte fria, ou seja, ele está utilizando energia térmica para gerar trabalho, certo? E a gente pode ter o refrigerador. O refrigerador, ele faz a outra coisa. Eu tenho aqui o refrigerador, eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. E o que eu quero fazer com o refrigerador é tirar calor da fonte fria, levar para a fonte quente, e para isso eu vou utilizar um certo trabalho. Então o que acontece? A ideia do refrigerador é eu tirar calor da fonte fria. Ou seja, eu quero fazer uma coisa que não é natural, que é tirar calor da fonte fria e levar para a fonte quente, certo? E para isso eu utilizo um certo trabalho W. É claro que a gente tem que QF mais W igual a QQ aqui, e que QF é igual a W, e que QQ é igual a W mais QF aqui, ok? Bom, a gente define os rendimentos, né? Para um motor, ele, ele fica o quê? Eu quero realizar trabalho, certo? Quero realizar trabalho, para isso eu utilizo energia térmica. Então o rendimento eu defino assim, certo? E esse cara também ele é o quê? O W ele é QQ menos QF sobre QQ. E aí isso dá 1 menos QF sobre QQ, beleza? E para o refrigerador, como é que fica? Para o refrigerador eu vou fazer o quê? Eficiência, ela vai ser o quê? Bom, o que eu quero fazer é tirar energia térmica de uma fonte fria. Então eu quero ver quanto que eu consigo tirar em comparação com o trabalho que eu realizo, tá? Então ele vai ser esse cara, que é QF, sobre W. Quem é W? QF menos QQ. QQ menos QF. Tá? Então a eficiência de um refrigerador é esse cara, e eventualmente ela pode ser maior que 1. Esse cara não é maior que 1, esse cara é sempre menor que 1. Tá? Menor que 1? Sim, exatamente menor que 1. A gente vai ver. Tá, esse cara deveria ser 0, mas isso não acontece. Ele sempre precisa ceder algum calor para a fonte fria, porque ele sempre vai ter alguma perda para o ambiente, de certa forma. Então, o que acontece? A gente olha que o rendimento de uma máquina térmica operando em ciclos vai dar esse cara, 1 menos um motor, por exemplo, 1 menos Q frio sobre Q quente. E o que a gente quer fazer é maximizar esse rendimento. É uma coisa interessante na prática. Eu quero utilizar, por exemplo, eu estou queimando alguma coisa, eu quero aproveitar essa energia térmica para realizar o trabalho, para mover uma engrenagem de qualquer coisa. Daí eu quero maximizar esse rendimento, certo? Eu quero conseguir obter o máximo de energia, o máximo de trabalho possível para uma certa energia térmica que eu fornecer. Então a ideia é aumentar o rendimento, certo? Então, a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, ele é um ciclo que, em certo sentido, ele faz isso, tá? O que acontece? Em geral, um motor, um refrigerador, ele opera entre duas temperaturas, uma temperatura T quente e uma temperatura T frio, vamos dizer, né? E é interessante o fato de que essas temperaturas elas vão ajudar a definir um pouco sobre essa questão do rendimento. Por exemplo, para um motor, eu vou ter que o rendimento é menor ou igual a 1 sobre T frio, 1 menos T frio sobre T quente, ou seja, para qualquer motor eu vou ter que valer isso daqui, certo? Daí, em particular, vai ter que ser sempre menor que 1, porque T frio é sempre maior que 0, então esse cara é sempre positivo, eu estou subtraindo de 1 um número positivo, então vai dar menor que 1, né?
Mas a ideia é o quê? É que o caso em que o rendimento dá isso aqui é um caso bem especial, que é a máquina de Carnot, né? Então, o ciclo de Carnot, ele é uma coisa bem interessante, tá? O que acontece? Vamos olhar para um diagrama P por V, típico. O que está acontecendo é que eu vou ter uma transformação que ocorre a uma certa temperatura alta, digamos, T quente, certo? Depois eu vou ter uma expansão adiabática. O que significa adiabática? Sem troca de calor, certo? Então a ideia aqui é não perder calor para o ambiente. Daí depois eu tenho uma compressão isotérmica, tá? A uma certa temperatura fixa T frio, uma certa temperatura, entre aspas, pequena. Né? E aí depois eu volto com uma outra adiabática, com uma compressão adiabática. Novamente sem troca de calor, sem perda de energia para o ambiente. Essa é a ideia das transformações adiabáticas, tá? E as outras são duas isotérmicas. Então essa é a figura de um ciclo de Carnot, tá? O que acontece? No ciclo de Carnot, vale que Q frio sobre Q quente, ou seja, o calor cedido aqui dividido pelo calor recebido aqui, em módulo, é igual a T frio sobre T quente. Olha só que relação bonitinha, né? Daí é só substituir aqui e aí dá certo. Agora, por que isso é verdade, né? Vamos escrever algumas coisas que a gente sabe. Vamos olhar para uma isoterma. Para uma isoterma AB. O que a gente tem na isoterma AB? A gente tem que o trabalho ele vai ser igual ao calor, certo? Porque delta U igual a zero, já que estamos numa isoterma. Né? E aí isso vai ser o quê? É integral de PDV. Ok? Que vai ser o quê? Isso vai ser NRT ln de VB sobre VA, certo? Porque a gente substitui P por NRT sobre V. E aí dá isso aqui. Né? Ok. Então, de modo análogo, a gente faz para CD. Né? A gente vai ter que o trabalho é o calor, que é a integral de PDV, que vai ser NRT vezes ln de VC sobre V. Ok? E o que é esse trabalho? Esse é o trabalho... Quem que é esse calor? Esse é o calor quente, esse é o calor frio. Ok? Quente, digo da fonte quente, frio, digo da fonte fria. Ok? Então a gente tem essas coisinhas aí. E o que mais? A gente só olhou para as isotermas. Vamos olhar para as adiabáticas. Né? O que acontece na transformação B para C? A gente tem que PVA gama é constante. Né? Então significa que deixa eu ver. Significa que NRT vezes V a gama menos 1 é constante. Né? Porque PV é NRT. Né? NR são constantes. Então significa que T vezes V a gama menos 1 é constante. Então significa que TB vezes VB a gama menos 1 é igual a TC vezes VC a gama menos 1. Certo? Então TB sobre TC é igual a VC sobre VB a gama menos 1. E gama é maior que 1, então esse cara não vai ser zero, né? Gama é maior que 1. Beleza. Só que agora, TB sobre TC, esse cara é TA sobre TD. E como de A para D a gente tem outra diabática, esse cara, ele vai ser o quê? Esse cara ele vai ser VD sobre VA a gama menos 1. E a gente corta esse gama menos 1, a gente tem que VC sobre VB é igual a VD sobre
VA. Ou, em outras palavras, VC sobre VD igual a VB sobre VA. VC sobre VD igual a VB sobre VA. Espera. Era para ser VC sobre VB igual a VD sobre VA. Não, ok, isso daí. Não. Bom, se a gente tem esses caras, a gente vai ter o quê? Esses logaritmos aqui, eles vão ser iguaizinhos, né? E esse T, ele é o quê? Ele é a temperatura na fonte quente. E esse T é a temperatura na fonte fria. Então, a gente só pega e divide uma pela outra. A gente vai ter o quê? Que Q é frio sobre Q é quente. Isso é igual a NE. Isso é igual a NR vai cortar, daí vai ficar o quê? T frio sobre T quente. E os logs também vão cortar. Então, tá feito. Beleza? Então, a gente tem isso daí. Q frio sobre Q quente igual a T frio sobre T quente. Então, o rendimento da máquina de Carnot, ele vai ser 1 menos Q frio sobre Q quente. E esse, a gente vai ver depois que esse rendimento é o melhor que tem. Ou seja, eu não consigo obter um rendimento... isso aqui, né? Eu não consigo obter um rendimento melhor que esse para uma máquina que opera entre duas temperaturas TF e TQ. Certo? Bom, basicamente sobre o ciclo de Carnot o que eu tenho a dizer é isso. Obrigado, até a próxima.